Ter filhos seria uma boa maneira de se perpetuar? Eu escuto algumas pessoas falarem que gostariam de ter filho porque dessa forma está passando a sua genética adiante, está se mantendo ali, né, no seu descendente. Mas para analisar essa opinião, a gente tem que primeiro falar do processo da gravidez, né? Porque a gravidez, ao contrário do que muita gente pensa, que a gravidez é muito romantizada como se fosse um processo supernatural, um processo tranquilo, que o corpo está plenamente adaptado para se submeter àquilo, né? Mas a gravidez não é nada disso, ela é um processo muito traumático e requer muito da fisiologia do corpo, né? Então, assim, o risco metabólico, o risco endócrino, tem pessoas que desenvolvem resistência à insulina, diabetes, e também pelo fato da gravidez requerer muito do sistema cardiovascular, faz com que a pessoa muitas vezes desenvolva hipertensão, pré-eclâmpsia, e isso aumenta o risco da pessoa no futuro desenvolver problemas cardiovasculares, né, por conta disso. Então, assim, o sistema reprodutor nosso, ele foi feito pela evolução. E a evolução é econômica, né? Ela não está preocupada com que tudo saia perfeito, não está preocupada que não ocorra morte. Pode ocorrer morte à vontade, desde que não seja o suficiente para extinguir a espécie, né? Então, ao longo da história, a gente vê que isso aconteceu, né? Engravidar em épocas do passado era praticamente 40, 50% de sentença de morte, porque o nosso sistema reprodutor ele é todo falho, né? Todo remendado pela evolução. Um dos exemplos disso é, por exemplo, a nossa característica do bipedalismo, né? Que seria esse lance do ser humano andar com duas pernas, ao invés de ser de quatro patas, né? igual os animais, de modo geral. Isso é uma coisa que estreitou a pelve de uma forma que o bebê humano ele tem um crânio um pouco mais avantajado. Isso aí fez com que o parto fique uma coisa dolorosa, uma coisa bastante intensa, longo, como se fosse um conflito anatômico, né? Essa situação, né? Então, assim, mas a medicina, de certa forma, a medicina atual conseguiu compensar isso e dando a oportunidade dos casais que sonham em ter filhos em poder ter isso com uma segurança um pouco maior, né? Não tem como eliminar todos os riscos, mas hoje em dia você consegue fazer isso de uma maneira melhor. Mas isso também acabou banalizando a questão da cesariana, que era uma coisa, lógico, que salvou muitas vidas, mas não é uma coisa. A cesariana não é um parto alternativo, né? Ela é um procedimento cirúrgico de grande porte, né? Então não é uma coisa que se possa banalizar de forma alguma. Então, assim, quando eu vejo alguém falar que não quer ter filho, eu acho que estou super coerente essa opinião. Não tenho nada contra isso. Nem do contrário também, a pessoa fala que quer ter filho. Isso é a opinião de cada pessoa. Mas eu vejo que tem uma galera que tenta cagar a regra, né? Dá a entender que, se esse casal não quer ter filho, são egoístas, não sei o quê. Não vieram, não vão cumprir a função na Terra, como se fosse assim. Tem gente que diz até que a mulher não tem valor na sociedade porque não quer ser mãe. Uns papos desses que a gente escuta falar por aí, né? Mas que não tem cabimento, cara. Porque que função é essa? O ser humano não vem com função nenhuma de fábrica. A função é a gente que dá a função para a vida. E com base em todos esses riscos aí, que eu acho que muita gente não tem consciência desses riscos, acho que se a pessoa tomar a decisão de que não vai ter, ela está bem respaldada pela evolução, por tudo que a ciência deixa claro dos riscos, que podem até vir a ser permanentes, né? Mas é isso aí. Então, assim, essa forma de se perpetuar hoje em dia pode estar caindo por terra, porque hoje em dia os cientistas andam descobrindo que o envelhecimento, na verdade, é uma doença, no sentido de que ele tem uma causa. Ao longo de toda a história, o envelhecimento foi encarado como algo inevitável. Hoje em dia isso está sendo questionado, porque o envelhecimento ele tem causas, tem coisas que acontecem nas nossas moléculas que podem levar ao envelhecimento. Por exemplo, para dar um exemplo aqui, o próprio metabolismo nosso, que libera radicais livres, isso aí causa dano na molécula de DNA. E isso, de forma acumulativa, é uma das causas que pode levar ao envelhecimento. Então isso faz a gente concluir que o que falta para a gente alcançar uma longevidade indefinida
Na verdade, é a falta de tecnologia atual que a gente tem para fazer esse processo. E não que isso seja inevitável. Então isso aí já muda o raciocínio e esse eu vejo que seria a forma de perpetuação mais condizente com o conhecimento que a gente tem hoje em dia e para onde a tecnologia está caminhando.